Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do canal Impulso. O entrevistado de hoje é Léo Gil, fundador da Three Monkeys Beer, uma cervejaria artesanal fundada no Rio de Janeiro há 7 anos e que tem crescido de forma exponencial. Hoje já são mais de 100 diferentes produtos que são vendidos pela empresa. Ao longo da entrevista, Léo vai nos contar por que decidiu empreender, qual o propósito da cervejaria e como vem sendo o crescimento da empresa desde sua criação. Não esqueça de nos seguir no Spotify, YouTube e no Instagram, @BEImpulso. Vamos lá? Oi, Léo. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu queria primeiro saber com você um pouco da sua trajetória profissional, um pouco da sua trajetória acadêmica e por que você decidiu abrir a Three Monkeys Beer. Bom, Paty, primeiro eu queria começar agradecendo o convite. Estou muito feliz, é uma honra estar participando do Impulso, no Bastidores do Empreendedorismo. Eu sempre digo que assim, é muito legal, muito gratificante para mim poder compartilhar um pouco do que eu adquiri de conhecimento, do que eu adquiri de experiência nessa vida de empresário, empreendedor. Então, assim, eu sempre fico muito feliz em poder falar para as pessoas, contar um pouco da nossa história, contar um pouco de mim. Como é que a gente iniciou na Three Monkeys, né? Na verdade, eu sou publicitário formado pela PUC, né? E eu comecei a trabalhar com comunicação. Comecei a trabalhar numa empresa grande, a Michelin. Eu entrei como estagiário na comunicação. E aí, naquela época, eles fizeram uma coisa muito legal comigo, que foi, vamos fazer uma... Você vai girar um pouco em várias áreas da comunicação. Então, eu trabalhei um pouco em eventos, assessoria de imprensa, comunicação interna, vi um pouco de design. Mas, assim, o meu objetivo, mesmo trabalhando em comunicação, sempre ali no fundo era, eu quero pro marketing, eu quero pro marketing. E aí foi muito legal, porque na própria Michelin, chegou um momento que eu já estava, acho que há uns 2 anos, trabalhando na comunicação. E aí me fizeram uma proposta muito interessante, que era, Léo, olha só, a gente sabe que você quer ir para o marketing, hoje o marketing não tem vaga, agora a gente entende que você é uma pessoa cabeça aberta, fala algumas línguas, você quer tentar ir para uma área diferente? E aí eu sempre tive uma cabeça assim, muito aberta, assim, vamos tentar outras coisas, vamos fazer diferente. E aí eu fui trabalhar com logística e supply chain. O que para mim hoje, no fim das contas, é muito legal, assim, que como empreendedor, empresário, eu consigo ter uma visão assim de diversas áreas, né? E fiquei um tempo, trabalhei com logística, entendi um pouco mais como era todo o processo logístico, entrega, e depois eu virei coordenador de supply chain, que é muito legal também para ter uma ideia sobre demanda, produção, estoque. E aí fiquei um tempo trabalhando no supply chain. Logo depois, depois de muito tempo, assim, eu pedindo, eu quero para o marketing. Me colocaram no marketing, eu fiz um trabalho, eu era responsável na parte de patrocínio, que na época a Michelin trabalhava com patrocínio da seleção brasileira, então eu fiquei trabalhando um pouco nisso, o que também me deu uma experiência legal. Só que nesse meio do caminho, eu descobri uma paixão que veio assim muito pelo lado pessoal, que era cerveja especial. Um pouco antes de entrar na Michelin, eu morei na França, e lá na França, eu morava numa cidade que não era tão grande, e assim, o negócio mais legal para mim lá para fazer à noite era ir para um bar de cervejas belgas. E quando eu entrei no bar, eu vi assim 400 cervejas diferentes da Europa inteira, de vários cantos. Eu falei, cara, que doideira isso. E aí foi assim, um dos meus primeiros contatos. Comecei a consumir, comecei a conhecer um pouco mais. Quando eu voltei para o Brasil, eu tinha um amigo assim de infância, que é o Bernardo, e a gente começou a caçar cerveja diferente pelo Rio. Só que na época não era tão fácil. Você tinha umas cervejarias importadas, você tinha as alemãs, as belgas, e a gente se olhou e falou, cara, não é tão fácil achar cerveja boa aqui. E aí também tem o Felipe, que era muito amigo do Bernardo de faculdade, e a gente se conheceu, assim, logo depois que eu voltei da França. E a gente ficou nessa, assim, de caçar lugares. E aí o Felipe virou e falou, gente, mas se é tão difícil achar, por que a gente não começa a fazer a nossa própria? Assim, pra gente, pros nossos amigos, sabe? Pra gente mostrar um pouco pros nossos amigos o que é cerveja. E aí, só para dar um pouco da cronologia, eu morei na França em 2008, voltei para Michelin em 2010, por aí. E aí a gente, nessa caçada, assim, por cervejas boas. E em 2012 o Felipe tem essa ideia da gente aprender a produzir cerveja especial.
com um objetivo, assim. O que a gente queria era beber uma cerveja boa e mostrar para os nossos amigos e familiares o que era cerveja realmente boa. E, pô, a gente faz uma primeira produção de 20 litros, depois produz 40, 60, até que tem o aniversário do Bernardo, e a gente resolve, pô, vamos fazer uma produção um pouco maior? Tá, pra galera. Pô, bom, a gente fez uma produção, se eu não me engano, de 80, 100 litros, e aí foi um sucesso, assim, todo mundo bebendo, todo mundo, assim, curtiu muito, e aí foi a nossa primeira validação de produto, assim, né, além da gente, né. E foi muito legal que a gente saiu de lá falando assim, pô, a gente tem alguma coisa na mão. E aí, na época, assim, até o que eu falo muito, assim, hoje, é que é muito importante que a gente tenha um plano de negócios, né, que a gente entenda exatamente para onde a gente vai. Só que ali na época a gente não tinha nada e a gente entendia que a gente estava num timing muito perfeito para o mercado de cerveja artesanal. E aí foi uma compreensão nossa e uma decisão de, ó, a gente não tem um plano de negócios 100% feito, a gente tem algumas ideias, algumas estratégias, mas de repente se a gente não lançar agora a marca, a gente vai ficar para trás e outras pessoas vão lançar. O que para a gente foi e é muito importante até hoje. E a gente lança Three Monks. Isso, a gente começou a produzir em casa em 2012. Em maio, em outubro, a gente tem o aniversário do Bernardo. E aí, quando a gente toma essa decisão, pô, vamos transformar isso em negócio? Vamos. A gente já teve validação de produto, a gente tem um produto muito bom, a gente tem uma estratégia de marca que já estava mais ou menos traçada. E aí é quando a gente resolve ir para algo mais profissional. Então, burocracia de abrir empresa, realmente reformular toda a marca, negociar com fábrica, encontrar um lugar ideal para produzir. E aí é realmente quando a gente começa, em novembro de 2013, faz a primeira produção de Three Monks, para lançar em dezembro de 2013. E a gente lançou a Three Monks muito por isso. Assim. A nossa ideia era fazer diferente. A gente quer fazer diferente do que tem no mercado. E isso se transformou no nosso propósito de empresa, né? Que é, na verdade, quebrar barreiras. O objetivo da Three Monks, o why da Three Monks é quebrar barreiras. E hoje a gente tem isso no nosso dia a dia, sabe? Desde o produto que a gente vai lançar, a nossa distribuição. Como que foi o desenvolvimento da Three Monkeys desta época, né? Desses últimos 7 anos até agora? Nesse primeiro momento, a gente tinha só um produto, tá? A gente começou a Three Monks com a Golden Ale. É uma cerveja que ela tem um leve dulçor, um leve amargor, o que traz um equilíbrio muito bom para o produto. 7,5% de álcool. Era uma cerveja estilo belga, mas com um certo quê de carioca ali. Então, no início, para a gente, ela tinha um diferencial, mas também não era um diferencial tão absurdo que pudesse assustar as pessoas, né? Então, o nosso primeiro produto, ele teve um pouco disso. A gente foi entendendo que a gente tinha que quebrar barreiras de 4 formas. Então, hoje, a gente tem 4 pilares para Three Monks quebrar barreira. Se alguém me perguntasse, Léo, resume a Three Monks em uma frase, assim, na verdade, né, que é o nosso mantra, a gente fala que a Three Monks é uma cervejaria artesanal brasileira com DNA carioca e espírito global. Então, na verdade, o que é isso? Né? A gente é uma cervejaria especial, artesanal, que tem faz todas as nossas receitas são feitas pelo Bernardo desde sempre. Então, a gente tem esse quê de entregar, de ter um cuidado, entregar a melhor experiência para o nosso cliente. A gente tem esse DNA carioca, porque a marca é daqui, somos cariocas, então, desde o início, a gente queria levar um pouco desse sentimento do carioca, sabe? Dessa simpatia, dessa forma de viver. Então, a gente queria isso, mas, ao mesmo tempo, a gente não queria ser aquele carioca clichê, sabe? De praia, samba, então... E a gente mesmo tem essa pegada de conhecer outros cantos do mundo. Sem dúvida, o nosso objetivo é que a Three Monks seja uma empresa global, que a gente assim, consiga vender em outros cantos. E a gente queria mostrar um pouco disso também quando a gente fala que tem espírito global. E aí, dentro de propósito de quebrar barreiras e dentro desse mantra, a gente tem 4 pilares para fazer isso. Então, a gente tem quebra de barreiras em produto, em distribuição, em marca e em pessoas. Quando a gente fala em quebrar barreira em produto, a gente tem 2 caminhos para isso. Um é o caminho da nossa linha fixa e o outro é o caminho da nossa linha sazonal. O que a gente quer com a linha fixa? A gente quer que as pessoas que não consomem ainda tanto cerveja especial, que são pessoas que ainda estão nas cervejas mainstream, entendam
o que é cerveja boa e que passem até assim, a consumir também, investir a sua grana em um produto de melhor qualidade. E a gente tem o segundo caminho, que é exatamente a nossa linha sazonal, que é onde a gente trabalha muito inovação, que é para o pessoal que já está nesse grupo, já consome, para que a gente consiga mostrar até onde cerveja pode ir. A gente já fez cerveja com ostra, com pipoca doce, com shoyu, gengibre, então é um pouco assim a nossa pegada. Então aí é o nosso primeiro pilar. Hoje a gente já tem mais de 100 produtos já criados. A gente saiu da Golden Ale, que era lá estilo belga, carioca e tal, e hoje a gente já tem mais de 100 rótulos já feitos. E a gente vai para o segundo pilar. O segundo pilar é distribuição. Normalmente, as cervejas artesanais elas são sempre mais nichadas, vendem em lugares especializados. Desde o início, a True Monks ela quis mudar um pouco isso. Eu não quero só vender no bar especializado. O bar especializado é muito importante, mas eu quero ampliar. Eu preciso vender no bar especializado, eu preciso vender no autosserviço, eu preciso vender nos grandes mercados, né? Mas eu preciso vender também na banca do lado da minha casa. Então, esse é um trabalho que a gente tenta fazer muito assim hoje. De expansão, de abertura de ponto de venda, exatamente para quebrar essa barreira e fazer diferente. No terceiro pilar, que é o de marca, é como é que a gente gera impacto para as pessoas e surpreende as pessoas através da nossa marca, né? O nosso trabalho desde o início assim, foi através de rede social, mas a gente também faz um trabalho de material. A gente foi uma das primeiras também a ter material de ponto de venda, sabe? De artesanal mesmo. E, por exemplo, hoje a gente tem um case muito legal dentro da True Monks, que é um evento que sempre foi uma das nossas plataformas principais, até porque lá no nosso início, o Rio, eu acho que o Brasil também, né? Mas o Rio principalmente estava fervendo muito em relação a eventos de produtos artesanais, de cerveja. O Mundial de la Bière ele surge lá em 2012. Os eventos sempre foram uma plataforma muito importante para a gente. E aí hoje a gente tem um evento que se chama Brewing Friends Festival, é um evento próprio, que são 100 torneiras de chopp liberadas, você paga o ingresso, compra um copinho, você pode experimentar todas, tem bloco de carnaval, tem roda de samba, é um evento muito legal até hoje no mercado brasileiro, sabe? A gente já foi também avaliado como um dos melhores eventos do Brasil de cerveja, por mídias assim, muito relevantes. São 100 torneiras, sendo que 70 são de concorrentes e 30 são da True Monks. Então, assim, olha que quebra de barreira assim, em relação à marca, né? Pô, olha o que esses caras fazem, sabe? Eles estão fazendo o evento deles, mas botando 1 milhão de concorrentes para as pessoas conhecerem. Então, é um pouco disso, assim, a gente pensa muito nessa questão de quebra de barreira em marca. O que a gente pode fazer diferente para surpreender e gerar impacto aos nossos consumidores? E no quarto, que é o pilar de pessoas, são também duas maneiras. Assim, a gente vê como uma forma interna de quebrar barreira externa. Interna é como é que a gente consegue ter uma empresa que todo mundo trabalhe com felicidade, sabe, super satisfeito. Como é que a gente consegue fazer essa gestão do dia a dia e, ao mesmo tempo, que a galera também tem a parte financeira. Esse é um trabalho muito importante que a gente faz. Assim. A gente tem que ser feliz no trabalho também. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem na nossa cabeça. E na parte externa, a gente vem trabalhando cada vez mais, assim, a gente se entende como um motor de mudança, sabe, da sociedade. A gente não quer ser apenas uma cervejaria e vender cerveja. Não, a gente quer ser mais do que isso. Então, a True Monks hoje se entende muito como um motor de mudança. A gente precisa dar voz às nossas pessoas e tentar realmente fazer do mundo um lugar mais equilibrado e melhor. Assim, são esses 4 pilares que a gente trabalha. E a True Monks, nesses 7 anos, trabalhando nesses pilares, vem se desenvolvendo, né? Tanto que tudo isso que eu estou te falando assim, é um trabalho sempre de olhar para a nossa estrutura, ver como a gente consegue melhorar, e também um trabalho, claro, de crescimento de volume, expansão, né? Então, hoje, a gente está presente com operação própria em Rio, São Paulo e Paraná. A gente já chegou a estar presente em 15 estados. Mas o que a gente fazia? Era Rio com operação própria e todos os outros com distribuidores. E aí a gente deu um passo atrás e falou, é muito importante a gente ter operação própria, porque é o dia a dia com ponto de venda, entender o que o cliente está demandando, o que a gente precisa melhorar. Então, a gente deu um passo atrás, começou a operação própria em São Paulo, e aí agora está começando a operação própria também no Paraná. A gente ainda continua com alguns distribuidores, tá? Mas, assim, esse trabalho de operação própria a gente tem sido muito bom. E, assim, em termos de resultado nesses últimos anos, assim, e não só de resultado, mas de crescimento, para a gente tem sido muito legal também. Assim, a gente saiu de 3 sócios da história lá que eu contei
para hoje somos 18 pessoas. Assim, a gente ainda é uma empresa muito pequena, mas é muito legal ver a Three Monkeys, depois de 7 anos, saindo de 3 pessoas para 18 pessoas, para um volume muito maior, para a quantidade de clientes assim, que a gente tem. A gente começou com 7 clientes vendendo só chopp, sabe? A gente só ia levar para o nosso bairrozinho. Hoje a gente tem clientes em diversos estados, clientes de diversos tamanhos. Então, foi o que eu falei. Assim, a gente atende o Pão de Açúcar, o Zona Sul, o San Marché, Magalu, até as bancas de jornal aqui do Rio. Tem sido um desafio enorme, mas assim sempre muito gratificante, sabe? Acompanhar esse crescimento e ver como a gente vem traçando o nosso caminho. E qual que foi o impacto da pandemia e as adaptações que vocês tiveram que fazer nos últimos meses? A pandemia foi um baque para todo mundo, acho que, claro, não só profissionalmente, mas como seres humanos também. E assim, para a Three Monkeys, isso sempre foi muito importante, sabe? Olhar o que as pessoas estão vivendo. Assim, a nossa primeira decisão foi quando as coisas estavam começando a acontecer. A gente já falou, pessoal, todo mundo de home office, vamos ver. Na época era até assim, não, vamos ficar de home office pelo menos 2 semanas para ver o que vai acontecer. E deu no que deu. Assim, desde o início da pandemia, a gente entendeu, tá bom, a gente vai ter que ficar em casa, os nossos clientes vão ter que ficar em casa, sabe? As pessoas que acompanham a Three Monkeys. Então, até foi muito legal, assim, nosso primeiro movimento foi a gente precisa ser uma boa companhia para quem sempre nos acompanhou, sabe? A gente criou um projeto chamado Cada Macaco no Seu Galho, que era um projeto nas redes sociais. O que a gente fazia, na verdade? A gente criava conteúdo para as pessoas ficarem em casa e se sentirem um pouco melhor, sabe? Terem alguma coisa também para fazer, para ter um lazer. Então, foi muito legal, assim, cada dia era um tema. Assim, a gente teve vários convidados participando, que foi muito legal. A gente falava de série, música, a gente chegou a falar, assim, de saúde mental, sabe? Com pessoas que trabalham com isso. Então, foi a nossa primeira ação, a nossa segunda ação, né? Primeiro foi com a nossa equipe, falou, galera, todo mundo em casa. A segunda foi, cara, os nossos consumidores, como é que a gente faz? E aí, Paty, depois a gente começou a entender, tá bom, como é que a gente vai passar disso? E eu sempre falo, assim, para ser empreendedor, você tem que ter uma resiliência muito grande, né? Acho que é uma resiliência de sempre tentar, você buscar o crescimento, o desenvolvimento do seu negócio, mas também uma certa resiliência dos momentos negativos. Falar, calma, vai passar, a gente precisa ter calma para tomar as melhores decisões para a gente ultrapassar tudo isso. E aí foi logo também nesse início a gente já falou, tá, beleza, agora o que a gente precisa fazer? Como que a gente mantém as nossas pessoas saudáveis e com trabalho? Então, acho que isso foi uma decisão nossa muito importante. Assim, a gente fez toda a dinâmica e os cálculos, os estudos para continuar pagando as nossas contas. Alguma coisa a gente não ia conseguir pagar, mas assim, ia pagar depois. Acho que todo mundo fez um pouco disso, né? Tá, o que eu estou tendo de receita, o que eu consigo pagar? Mas, sem dúvida, nosso primeiro foco foi com as nossas pessoas. E também, assim, como é que a gente consegue ajudar, de alguma forma, os nossos clientes, de alguma forma. Então, não tinha muito como forçar muito a barra, né? E aí, com o tempo, o que a gente fez, assim? A gente foi tentando olhar dentro do nosso escopo de trabalho quais eram as alternativas que a gente tinha para ultrapassar por isso, assim. Como é que a gente consegue apoio de instituições financeiras? Como é que a gente consegue criar canais ou então investir em canais, dar o foco para canais que estavam abertos? E aí foi exatamente assim. A gente já tinha um trabalho muito forte de autosserviço. Mas, nesse momento, a gente conseguiu entrar em novas redes, a gente conseguiu entrar em redes que faziam um trabalho online e a gente também criou o nosso próprio site. Então, para a gente é muito importante criar essa diversificação do nosso portfólio, né? Sempre foi uma ideia nossa desde o início, sabe? A gente não pode ficar só focado nos bares especializados. Então, vamos ampliar aí essa diversificação e vamos criar mais braços. Então, esse momento de pandemia também, assim, foi um momento importante dessa nossa quebra de barreira em distribuição, sabe? Falou, beleza, a gente já faz um trabalho nas grandes redes, como é que a gente amplifica isso? Beleza, a gente fez, entrou em novas redes. A gente conseguiu entrar, por exemplo, no Zé Delivery, que o Zé Delivery ele foi muito importante, né? Porque ele começou a pegar vários restaurantes, bares, para as pessoas pediam no Zé Delivery e esses bares entregavam. Então, a gente entrou também dentro do portfólio de produto deles. E para a gente, o nosso site, né? O digital sempre foi algo que a gente queria trabalhar, mas a nossa logística inviabilizava um pouco. Quando a pandemia começou,
o nosso foco virou, tá bom, tudo bem, resolve todos os problemas de logística, agora a gente vai ter que botar para rodar, assim, vai ser um canal extremamente importante. E foi, assim, foi muito legal, assim, porque a gente saiu de zero para um volume muito legal, assim, logo no primeiro mês, e a gente foi aprendendo. A gente está aprendendo ainda, eu diria, sabe? Porque a gente nunca teve um know-how muito forte de digital, e-commerce, mas cada vez mais, assim, agora a gente tem uma pessoa responsável por todo o nosso trabalho digital, que venha, e assim, já era uma pessoa da nossa equipe, então ela está focada, aprendendo cada vez mais. A gente sempre trabalhou B2B, agora a gente, quando começava a pandemia, a gente ia começar a trabalhar B2C, que é diferente, né? É ter o contato direto com o consumidor, na compra, como é que a gente faz a experiência da entrega do produto para o cliente. Eu acho que ninguém mais deixa o digital de lado, né? Mas para a gente, como Three Monkeys, sem dúvida, se tornou um canal muito importante que a gente vai continuar investindo nele. E, Léo, qual que você acha que vão ser as mudanças dentro desse setor? Não só nesse setor assim, de bebidas, né? Da cerveja de forma geral, da cerveja artesanal, como é que você acha que vai ser assim nesses próximos anos? Para que vocês estão se preparando? Então, o nosso mercado, ele nunca teve uma barreira de entrada muito grande. Sempre foi muito fácil, não diria fácil, mas não tão complexo você criar uma cervejaria artesanal, né? Mas também, eu acho que crescer e perdurar no tempo, crescendo, isso sim é um desafio. E aí, sem dúvida, assim, acho que o nosso mercado ele ainda tem muito a crescer, ele vai continuar crescendo, mas a barreira, assim, a barra vai ficar mais lá no alto, né? Então, não vai bastar você pura e simplesmente, que nem a gente fez lá no início, né? E que a gente foi ajeitando, consertando o avião em pleno voo, assim, modelando o nosso plano de negócios. Eu acho que quem entra agora já tem que ter um plano de negócios estruturado, já tem que saber exatamente sua estratégia, o seu propósito, a sua estratégia de marca, a sua estratégia de marketing, de comunicação. Então, eu acho que o nosso mercado ele tende a ficar um pouco mais profissional, tá? Ele sempre foi muito amador. Você vê que as cervejarias hoje que continuam crescendo e que estão perdurando no tempo estão se estruturando cada vez mais. Então, acho que esse é um primeiro ponto assim dentro do nosso mercado de cerveja artesanal. Eu acho também que as cervejarias artesanais elas vão começar a abrir um pouco o olho para os olhos para novas bebidas também, sabe? Eu acho que isso é uma tendência interessante que a gente vê em algumas cervejarias artesanais de fora, que passam a produzir não só cerveja, mas cerveja, gin, cerveja, whisky. A gente aqui na Three Monkeys fez isso agora em 2020. A gente criou uma hard seltzer, que é uma água com gás, com álcool, com 5% de álcool e com um toque de frutas. Também é um pouco disso, assim, como é que você abre um pouco o seu leque aí de produtos. Esse produto que a gente fez se chama Hints, né, que é a hard seltzer, que também assim, a gente já está distribuindo para diversos clientes. Então, acho que tem um pouco disso. As cervejarias precisam se estruturar, as cervejarias artesanais, e aí se estruturar voltando, assim, em termos de plano de negócio, estratégia de marketing, estrutura pessoal. Cada vez mais as cervejarias vão precisar de mais talentos, mais pessoas, mais braço, né, para fazer tudo acontecer. Eu acho que isso vai ser extremamente importante aí para o nosso mercado. Hoje, Léo, quem que é referência para vocês no mercado? E tem algum case de sucesso assim que vocês olham, que vocês estudam ou que vocês se baseiam? A gente sempre teve uns cases assim importantes no mercado cervejeiro, sabe? Primeiro é Heineken, assim. Por quê? Para mim o trabalho de marca que a Heineken faz é fantástico. E assim, eu sempre me espelhei muito na forma que eles trabalham, sabe? Falei, cara, olha o que eles conseguem criar nas pessoas, sabe? O desejo de consumir uma Heineken. Então, assim, eu acho que, em termos de trabalho de marca, eu acho que o que eles fazem é fenomenal. Segundo, é uma cervejaria de Nova York, se chama Brooklyn. Acho que muita gente conhece. E é muito legal a história deles, sabe? É um jornalista, junto com o sócio que era de mercado financeiro. E o jornalista, assim, ele morava em Beirute. E lá ele não podia beber. Então ele falou, pô, assim, tem um paralelo com a nossa história, assim, fala, pô, se a gente não ele não conseguia beber, então ele falou, pô, vamos começar a produzir a nossa própria cerveja. Se eu não me engano, os dois moravam juntos, agora eu não lembro exatamente, mas assim, eu lembro muito do Steve Hinder, que é o jornalista, e ele conta essa história, pô, eu não conseguia beber, então eu resolvi fazer a minha. E eu acho que a Brooklyn é muito legal, porque eles têm uma pegada local muito interessante.
a história do Brooklyn, assim, o ressurgimento do Brooklyn, tem um pouco da ajuda aí da Brooklyn. Eles montaram a fábrica bem no centrão ali de Williamsburg, então é muito legal. E assim, o trabalho de marca sempre foi muito legal também, sabe? Tipo, tem um pouco da nossa pegada, até de gosto musical, sabe? De gosto de audiovisual. E as cervejas são muito maneiras, então foi um case muito importante para mim, assim, sabe? Quando a gente começou. E o terceiro é uma cervejaria escocesa que chama BrewDog. Tem uma história fenomenal, fenomenal. Eles também são 2 amigos e um cachorro, por esse nome. E são 2 amigos o quê? São 2 amigos e um cachorro. Assim, eles contam a história assim, aqui que a gente já começou, 2 amigos e um cachorro, assim, por isso que o nome é BrewDog. E assim, é muito legal. Assim. O case deles, para mim, é o case que me inspira mais. Assim. A BrewDog começou na Escócia, ela é uma cervejaria independente até hoje. Eles têm todo um trabalho também de marca, de distribuição. Assim. Hoje você chega no aeroporto em São Paulo, em Guarulhos, você tem um restaurantezinho, aí tem BrewDog lá. Você vai aqui do lado, tem BrewDog. Então, assim, isso me fascina muito também, sabe? Como você consegue expandir a sua marca também, mas também a sua parte de distribuição, a sua parte comercial. Então, é muito legal. E, assim, o que é muito maneiro também é que eles conseguiram criar um grupo tão grande de clientes fiéis que, na hora que eles precisaram captar, em vez de ir para um outro caminho, eles abriram um crowdfunding e hoje eles têm um projeto que chama Equity for Punks, que realmente eles abriram o share da empresa para quem quisesse investir na empresa. E foi todo um processo deles, assim, foi um processo próprio, sabe? Não foi nada externo. É muito legal. Esse case é muito maneiro. Então, e as cervejas da BrewDog também são fantásticas. A BrewDog tem um livro que conta a história dela e a Brooklyn tem acho que eles já fizeram uns 2 ou 3 livros cada. Agora, minha memória pode me pegar aqui, mas é só entrar no Google, procura o livro dessas 2 marcas que, são livros fantásticos para quem quer empreender. Muito obrigada pelas dicas de leitura, por compartilhar com a gente um pouco da história. Fico muito honrado em poder participar de um papo como esse. E acho assim que a gente está vivendo passou por um momento complicado, ainda tá vivendo, na verdade, mas isso vai passar. E acho que todo mundo tem que ser resiliente, sabe? Tipo, para passar por esses momentos. Os momentos negativos, eles vêm, mas a gente tem que criar nossa força interna para ultrapassar. Não é fácil, todo mundo sabe. Agora, para quem quer empreender, é um pouco disso também, sabe? Vai atrás do seu sonho, corre atrás. Algumas vezes você também não... Você tem que estudar, tem que entender o caminho que você quer seguir, mas não fica muito travado nisso também, sabe? Tipo, entende que você tem que fazer acontecer. A parte de planejamento é muito importante, mas eu gosto muito sempre de defender a parte da operação, do dia a dia. Queria deixar esse recado, cara. Se você tem um sonho, corre atrás, busca esse conhecimento do produto, do mercado, se prepara e vai fundo.